Esta semana andámos de olho no futuro. Primeiro o Repórter E2 mostra o que aí vem para as relações públicas, depois o Panorâmica dá um salto aos objetivos da Amnistia Internacional e pela primeira vez tens Making of. Vem saber como se fazem os melhores trabalhos da ESCS. The future is now. O futuro é agora. Foi este o mote que abriu um dia de discussão sobre como é que a tecnologia está a mudar as relações públicas. E quem fala em relações públicas fala na comunicação entre as empresas e o público. E nos dias de hoje, a maneira de comunicar muda de forma dramática. Public relations has changed very dramatically in the last few years because of social media and the internet. What is happening now is that it is evolving very, very fast because it has facilitated a lot of new transformative technologies, and we're now discussing those transformative technologies. No mundo digital, há novos desafios com que lidar. De algoritmos que escolhem conteúdos a inteligências artificiais, o mundo obedece a uma evolução digital constante. Deste mundo global e sempre online, nascem novos desafios para quem quer comunicar. I think there are three major challenges. One is the range of media that is now available. The second is the mechanism by which one can transfer value, values between an organisation and its constituents. And the third is the nature of culture, which is now becoming, if you like, key to the success of organisations. Para lidar com os novos desafios, tem de se saber o que realmente importa. Um dos pontos-chave é a relação entre as pessoas e as marcas. Aqui a história e a reputação já não chegam. Todos os dias é preciso reforçar uma relação que pode mudar a qualquer momento. I think that some of the big issues of today are going to change public relations very dramatically. And I refer to some of the major disasters. Things like the Oxfam scandal, those sorts of things, are going to change the way that people will perceive organisations that have historically been trusted. So trust is going to be a very big and important part of what happens to public relations in the next few months. A relação com as marcas faz-se cada vez mais através da internet. E na internet, mudou a forma como comunicamos. Saber lidar com os novos média é obrigatório para quem quer aproveitar as oportunidades do mundo digital. There are two things that are important. One is being able to cope with the range of media, but the other is the philosophical change to the theory of public relations, and that's much harder. A conferência, organizada pela Secção de Relações Públicas e Comunicação Organizacional da ESCS, é uma oportunidade para os alunos ganharem uma perspectiva real e atual dos desafios das relações públicas. Alunos que, vistos de fora, recebem um ensino de qualidade. And I'm very pleased that we're able to have such an intellectually honest approach to public relations as we do here in Lisbon. Uma conferência focada nos futuros profissionais das relações públicas que estão no centro de uma revolução tecnológica, de uma revolução nas relações públicas. Quando há sofrimento, há quem o tente parar. A Amnistia Internacional. Olá, seja bem-vindo ao Panorâmica. Há pelo mundo milhares de organizações não governamentais. Todas são importantes, cada uma tem a sua missão. Hoje recebemos o diretor de uma organização que tem 7 milhões de membros por todo o mundo. A Amnistia Internacional tem como objetivo pôr fim aos abusos de direitos humanos. Hoje falamos com Pedro Neto. Olá Pedro, seja bem-vindo ao Panorâmica. Há quem acredite que para fazer mudar é necessário um envolvimento físico, mas a Amnistia Internacional tem como lema dizer que a nossa assinatura tem mais poder do que imaginamos. Que poder é esse, o da nossa assinatura? Bom, a nossa assinatura é um marco, é um statement, não é? Aquilo que nós assinamos e que subscrevemos com o nosso nome, estamos a dar a nossa identidade àquela ideia que estamos a subscrever. E ao estarmos a assinar, estamos também a marcar pressão para uma mudança, para uma alteração que queremos ver. E os líderes políticos, aqueles que também, que não sendo líderes políticos, são abusadores de direitos humanos, mas menciono os líderes políticos porque eles são os responsáveis e os representantes estatais e é esse Estado que muitas vezes dá a cara numa omissão
ou numa culpa de abuso de direitos humanos. Portanto, quando escrevemos uma carta a um líder político a exigir ou a apelar a alguma coisa, a nossa assinatura individual vale pouco, porque somos pessoas comuns, pessoas normais, sem grande visibilidade no mundo todo, mas o nosso nome juntado a outro e a outro e a outro, passamos a ser milhões e milhões de pessoas pressionam e conseguem mudar mentalidades e apelar à mudança e à alteração de políticas públicas ou de abusos de direitos humanos, mais concretamente. Como é que se muda a mentalidade com milhões de assinaturas? Bom, há teorias políticas que dizem que um líder político faz o mínimo possível para ser reeleito. Essa é uma teoria, acredito que não é 100% fiável, nem todos serão assim, nem pouco mais ou menos, acredito eu. Há muitas pessoas envolvidas na política com um espírito de nobreza e de serviço à causa pública que é significativo, mas noutras realidades em que isso porventura possa não existir, há responsáveis políticos, abusadores de direitos humanos, que o fazem tendo em conta um interesse que pensam ser superior. A democracia e a política, mesmo que não seja em democracia, é feita de equilíbrios e de pesos, de forças que se medem. Sim. Uma população ou milhões de pessoas que se juntam por uma causa são muito fortes e têm uma influência muito grande num líder político, seja ele ditador ou não. Para percebermos melhor um pouco, imagine, Luís, como fica quando sabe que alguém anda a dizer mal de si. Fica incomodado. E é uma pessoa. Imagine que há milhões de pessoas que assinam uma petição a escrever ao Luís para mudar uma atitude ou uma ação que teve contra outra pessoa. Portanto, se uma pessoa já nos incomoda e causa-nos mal-estar por nos estar a criticar, imagine milhões de pessoas a escreverem cartas a criticarem essa nossa atitude e essa nossa ação errada. Portanto, somos pressionados a mudar. E as histórias de sucesso são muitas, e a Amnistia coleciona ao longo do seu tempo de vida em que existe no mundo histórias de sucesso e de libertação de pessoas que estavam presas injustamente e prisioneiros de consciência e que foram libertados precisamente por causa dessa pressão mediática que milhões de pessoas que se juntaram e deram o seu nome à causa. Um sistema, portanto, de exigências e de popularidade, não é? É um pouco isso, é um sistema de equilíbrios de poder, sendo que o poder vem das pessoas, portanto as pessoas delegam o poder do serviço público através do voto, normalmente e em democracia. Quando este equilíbrio não acontece, é preciso intervir além do voto, e a democracia representativa ou o exercício do poder através da representação pelo voto passa a um exercício muito mais participativo e à democracia participativa. Portanto, nós, como organizações da sociedade civil, representamos e somos a sociedade civil, e essa sociedade civil mobiliza-se connosco para exigir ou apelar a alguma mudança de alguma coisa específica. Nós trabalhamos muito no apelo e na exigência de urgência, de emergência, de algum assunto ou acontecimento de urgente, e depois a um nível mais, num período a longo termo, na mudança de políticas públicas, com legislação, com advocacia política, para que, de facto, tenhamos um país e que tenhamos um mundo que seja mais favorável aos direitos humanos. É fácil fazer com que pessoas que estão protegidas pela sua paz social europeia, é fácil fazer com que elas possam agir em defesa daquilo que não são os interesses deles. Neste caso, por exemplo, imaginemos um europeu agir em defesa de quem vive na Coreia do Norte. É fácil fazer com que elas possam trabalhar? Eu creio que nunca como hoje as pessoas tiveram acesso a tanta informação, e creio que há o perigo da desinformação no meio de tanta informação, mas também creio que é muito fácil mobilizar as pessoas, e pela experiência que tenho, é muito fácil mobilizar as pessoas quando elas veem que a causa vale a pena e quando veem que é preciso fazer alguma coisa.
as pessoas têm muito esse sentido de urgência, este sentido de solidariedade. E mobilizar-nos, fazermos algo pelo outro, eu creio que também é intrínseco e é humano às pessoas, a solidariedade. Tem-me surpreendido, nós temos um projeto que é a Maratona de Cartas, tem-me surpreendido cartas que por vezes recebemos de crianças nas escolas, até de idosos. O ano passado, na Maratona de Cartas, recebi uma carta de um idoso que dizia que com esta idade eu já não pensava, nem sabia que era capaz de fazer tanto bem e ajudar outras pessoas, e com a Maratona de Cartas, com a minha assinatura nas cartas e nas petições da Amnistia, percebi que ainda tenho muito que fazer no mundo e lá está. Quando as pessoas depois veem que temos histórias de sucesso, que vemos pessoas que são libertadas por causa da pressão mediática das nossas assinaturas, das nossas petições, que funciona, portanto, isso é um reforço e as pessoas, ao verem que também funciona, vão aderindo cada vez mais. Como é que funciona a nível mundial essa Maratona de Cartas? Bom, esta Maratona de Cartas é um evento que nós temos, que começou há uns anos na Polónia. A Amnistia Internacional da Polónia fez uma Maratona de Cartas de 48 horas seguidas, com gente numa sala a assinar petições dos mais diversos casos que tínhamos na altura. A coisa correu tão bem, em termos a construção de comunidade, as pessoas a encontrarem-se, a fazerem coisas pelos outros, correu tão bem que agora, ano a ano, repetimos sempre a Maratona de Cartas, já não em 48 horas, mas em cerca de 2 meses, em que estamos ali muito mobilizados com escolas, no nosso site, com câmaras municipais, com os grupos locais da Amnistia, com os grupos de estudantes da Amnistia, que mobilizam uma recolha de assinaturas muito grande e que só em Portugal, o ano passado foram mais de 250 mil assinaturas. Este ano estamos ainda a fazer as contagens finais, mas sabemos que já angariamos mais de 300 mil assinaturas. Só este ano? Só este ano. E é um trabalho que é muito gratificante, porque também é imediato, funciona. As pessoas juntam-se por uma causa e a transformação acontece. Grande parte das missões, neste caso das causas, tem a ver com libertar prisioneiros. Qual é que é o critério da Amnistia Internacional para escolher a causa a ser defendida? Nós fazemos investigação por nós próprios, portanto temos um mecanismo de queixas onde vamos recebendo queixas de abusos de direitos humanos. Temos também investigadores que estão permanentemente nos países e a observar o que vai acontecendo nos países, vão fazendo o levantamento destes casos e fazemos investigação nós, por nós próprios, recebendo informação de terceiros, mas sempre verificando no terreno, sempre ouvindo o contraditório, falando com todos os dados envolvidos, fazendo uma investigação profunda para tirarmos conclusões daquilo que são os factos, os verdadeiros factos, e é um pleonasmo, mas daquilo que está de facto a acontecer. Depois disso, percebemos se é uma questão de direitos humanos, se é uma questão de abuso de direitos humanos, e a partir daí, feita a investigação, há a segunda parte, que tem 2 ramos, por assim dizer. Um é a mobilização da opinião pública, a mobilização das pessoas através de campanhas, e outra a pressão através da advocacia política, o chamado lobby em inglês, ou o advocacy em inglês, onde pressionamos e falamos com os stakeholders envolvidos, sejam eles o Estado português, para que fale com os governos de outros países, porque são interlocutores semelhantes. Se for o caso da responsabilidade do abuso de direitos humanos ser de um Estado ou de um governo, se não for, mobilizamos sempre também a opinião pública para pressionar com mediatismo e com barulho, digamos assim, para denunciar essa situação, para que o mundo possa conhecer e as pessoas, indignando-se, se mobilizem e pressionem quem está a cometer o abuso de direitos humanos para deixar de o cometer e para ser responsabilizado. Mas o Pedro fala-nos então de pessoas a irem ao terreno, há uma exposição. No final do ano passado eu vi um relatório da Amnistia Internacional que falava de não proteção pelos Estados de quem defende os direitos humanos. Como é que pode ser feita essa proteção? Uma pessoa que o seu trabalho
no seu trabalho da defesa de direitos humanos. É um pouco garantir a responsabilização a todos aqueles que ameaçam estas pessoas. Ou seja, se uma empresa ameaça a própria vida de um defensor de direitos humanos, não pode ficar impune, tem que ser responsabilizada. Se alguém faz uma queixa às autoridades sobre uma ameaça que recebeu e depois nada acontece, não podemos aceitar isso. Depois já também em 1987 foi feita uma declaração de proteção aos defensores de direitos humanos no dia 9 de dezembro, que é o dia antes do Dia Mundial dos Direitos Humanos, o 10 de dezembro, e esse compromisso dos Estados que pertencem às Nações Unidas foi um compromisso com medidas muito concretas de proporcionar espaço para que os defensores de direitos humanos possam trabalhar. Portanto, e muito disso está por cumprir. Agora, Luís, se me pergunta como é que muitas vezes os Estados e os governos podem garantir a defesa dos defensores de direitos humanos, sendo eles os próprios abusadores de direitos humanos, isso é mais complicado e é o caso da Turquia. É o próprio Estado, o próprio governo turco que está a perseguir os defensores de direitos humanos, os advogados, os jornalistas, os professores, até os militares e os polícias, todos aqueles neste momento que vão contra o discurso dominante do governo turco são catalogados como pertencentes ao Fethullah Gulen e são terroristas, logo o catálogo imediato, e muitas vezes para nós queremos silenciar alguém basta catalogá-los com algum preconceito para diminuirmos essas pessoas, e é o que está a acontecer na Turquia neste caso, e é o que está a acontecer infelizmente no mundo todo. Em termos estatísticos, de 2015 para 2016, o assassinato de defensores de direitos humanos no mundo mais que duplicou. Muito obrigado, Pedro, por ter vindo à Panorâmica. Eu é que agradeço. Muito obrigado a vocês por me terem cá. Quando a ti já sabes, o Panorâmica fica por aqui. Uma conversa com quem interessa. Senhoras e senhores, é tempo de estreias. Apresento-vos o Making of. Este trabalho, no fundo, é uma reportagem sobre um menino autista, o Pedro. Tentámos explorar mesmo isso, o que é o autismo, como é que é o dia-a-dia do Pedro, as dificuldades dele, o que é que ele já consegue fazer, o que é que ainda não consegue, e um bocadinho as expectativas para o futuro do Pedro. Este trabalho foi, pode-se dizer que foi o meu projeto pessoal da licenciatura. A reportagem é sobre o meu irmão, que tem autismo, e basicamente a história não é da vida dele, mas pronto, das rotinas dele, de como é que nós, enquanto família, lidamos com o problema dele e como é que superamos as dificuldades. Por isso foi um projeto que se tornou muito meu e que me tocou muito no coração. Até foi um processo fácil, porque como era em minha casa, não é? Era sobre a minha família, o conseguir as personagens, a história, aquela primeira parte que acontece quando estamos a iniciar uma reportagem já estava feita, porque já tínhamos a história contada, já tínhamos as personagens, já tínhamos os locais para filmar, já tínhamos a autorização da minha família, por isso essa parte foi toda muito simples. Em relação ao processo, muitas vezes montávamos a reportagem, uma parte diz, isto está muito bom. E depois chegámos no dia seguinte, olhávamos, isto não ficou lá muito bom. E tirávamos tudo o que tínhamos para trás e se calhar passávamos um dia inteiro e no fim tínhamos feito 1 minuto e meio de reportagem, em termos de mesmo montagem. Uns 2 ou 3 fins de semana, porque nós tínhamos que filmar momentos na escola, momentos em casa, depois ainda fomos filmar o fio condutor, que foi uma viagem de comboio. Quando nós íamos gravar o fio condutor, já lá estávamos todos e nós íamos com a tia da Catarina. Ela é costume ir com o Pedro às Caldas da Rainha e ela liga-nos, olha, o Pedro hoje não quer ir às Caldas. Ele agora diz que já não quer ir e
é muito difícil depois tentar convencê-lo a ir. Mas acabaram por conseguir convencer o Pedro e correu tudo bem, tanto que o fio condutor está lá, ele no comboio regional até às Caldas da Rainha. O autismo acho que ainda é uma coisa, muitas pessoas não têm noção. Se calhar mesmo nós não tínhamos 100% noção do que é que aquilo é, se calhar ainda hoje não temos. Mas acho que ainda é algo que as pessoas ainda não percebem muito bem, pelo menos se não estiverem em contacto próximo com alguém com autismo. Portanto, o que nós queríamos também era que as pessoas tentassem perceber melhor o que é que aquilo é, as dificuldades que uma criança tem, mas que ao mesmo tempo pode ser uma criança normal. Há uma parte da reportagem que aparece eu a chorar no fim, porque isto é uma coisa que é tão pessoal que não dá para gerir, por mais que tu queiras não te emocionar, não dá. Tu vês aquela pessoa que cresceu contigo e depois estás a relembrar tudo. Foi a altura em que nós sentimos mais que estávamos a fazer jornalismo. É uma cadeira em que nós conseguimos mesmo explorar o que é ser jornalista. Temos que pesquisar, temos que planear tudo, planear o que é que vamos fazer, quando é que vamos fazer, o que é que queremos. Queremos aquele plano, queremos o outro, queremos que isto seja organizado nesta sequência para dar este efeito, para as pessoas perceberem a história de X maneira. Acho que é quando nós nos sentimos realmente estamos a fazer algo jornalístico para divulgar e para mostrar às pessoas algo que no fundo que é o jornalismo, contar uma história e elucidar um bocado, neste caso sobre o problema do Pedro. Querias mais novidades? Agora só para a semana. Mas entretanto fica a par de tudo nas redes online, em e2.esques e no YouTube em E2esques. Até para a semana.